Oi, pessoal, tudo bem? Vou mostrar para vocês como seria uma conferência de 13º com média. Muitas pessoas têm dúvidas de qual período considerar para calcular a média das rúbricas. E antes de iniciar esse vídeo, eu preciso relembrar o que nós temos no decreto 10.854 de novembro de 2021, para nos orientar como calcular essa gratificação de Natal, que é o 13º. Então, relembrar que a primeira parcela, ela deve ser paga ali entre fevereiro e novembro de cada ano. Isso é uma escolha do empregador. Então, eu posso pagar a primeira parcela em fevereiro, quanto posso pagar ela em novembro, desde que seja até 30 de novembro, ok? E a segunda parcela, como sabemos, é até dia 20 de dezembro. Já a questão aqui de salário variável, que nós entendemos que seria cálculo de média das rúbricas, do 13º, nesse artigo 78, no inciso 1º, nós temos aqui, ó, soma dos valores variáveis devidos nos meses trabalhados até o mês anterior ao do pagamento. Então, o que seria esse mês anterior ao do pagamento? Então, vamos relembrar aqui. Se eu posso pagar a primeira parcela até 30/11, que geralmente é o que o pessoal escolhe, mês anterior ao novembro seria outubro. Então, a minha média eu vou considerar, vamos supor que seja um funcionário que trabalhou o ano todo, vai ser de janeiro até outubro. Esse funcionário que eu vou usar como exemplo agora, ele começou a trabalhar em maio, então vai considerar a média dele de maio até outubro. Onde que entra a média de novembro? No cálculo da segunda parcela. E aonde que entra a média de dezembro? No cálculo que você vai fazer com diferença dentro da folha de pagamento do mês de dezembro, que você pode pagar até o dia 10 de janeiro. Então, nesse decreto tem todas as informações, certo? Que vocês podem seguir referente a funcionários com média. Então, vamos lá. A conferência da primeira parcela, eu vou usar o funcionário 7, que ele foi admitido em maio de 2024, tem um salário de R$ 2.000. Nas folhas de pagamento, eu vinculei ali a gratificação e a hora extra, tá? Já passo para vocês o que seria essas fórmulas de cálculo. Então, eu tenho o cálculo do mês de maio, que eu tenho 270 de gratificação e 34,9 de hora extra. No mês de junho, estou passando aqui porque caso vocês queiram anotar e fazer o teste aí no bloquinho de notas de vocês, no papel aí, pode fazer anotação, não tem problema. Gratificação no mês de junho, R$ 300 e hora extra de 68,18. No mês 7, eu tenho R$ 300 de gratificação e R$ 100 de hora extra. E no mês de agosto, tenho R$ 300 de gratificação e 40,91 da hora extra. No mês de setembro e outubro, eu não coloquei essas rúbricas adicionais, tá? Então, são 4 meses com rúbricas adicionais. Vou acessar o menu Cálculos, 13º, e vamos calcular a primeira parcela desse funcionário. Lembrando de conferir se tem os salários cadastrados. Vou clicar aqui em Calcular, funcionário selecionado, primeira parcela e calcula a média, sim. Caso nesse seu cálculo não apareça as rúbricas adicionais, pode ser que a rúbrica esteja configurada para não calcular média, tá? Mas de qualquer forma, eu vou passar ali nessas duas rúbricas para a gente conferir a configuração delas juntos, porque a partir da versão 223 do Sistema Unic, nós temos uma nova pergunta que vai te auxiliar a ter o valor final dessas médias. Então, no menu Cadastro, Rúbricas, eu vou acessar, nesse caso aqui, a rúbrica 18. Essa rúbrica ela não tem fórmula, ela tem apenas o valor pago. Então, eu respondi a pergunta, calcula a média sim, e processa a média por valor, então pelo valor recebido. Agora, se eu quiser colocar aqui por fórmula, eu também posso selecionar, não tem problema, mas desde que aqui nesse botãozinho tem a fórmula configurada. E quando acontece isso? A rúbrica 34 ela é um exemplo, porque nós temos uma fórmula na legislação ali que mostra como a gente calcula a hora extra. Então, neste caso, eu posso colocar processa média por fórmula, ok? Então, ela está configurada corretamente e no botão fórmula também está preenchida a fórmula, certo? Quais são as rúbricas que geralmente têm fórmula? Essas aqui que tem porcentagem, então, prêmio de anuidade tem, adicional noturno tem fórmula, periculosidade também tem, insalubridade. Então, todas essas rúbricas que têm fórmulas, dá para a gente usar ela com a média. Então, eu vou conferir com vocês como o sistema chegou nesse valor 56,88 de média da gratificação na primeira parcela. Eu vou deixar aqui aberto
esse bloco de notas para ficar mais fácil da gente conferir. Vou abrir aqui um bloquinho de notas. Então, nós vamos usar essa fórmula que eu digitei. Aonde eu coloquei o X, eu preciso preencher o valor que foi recebido no ano todo, e eu vou preencher aqui também para me facilitar a ler essa fórmula. Vou clicar na telinha de 13º, nós temos um botão de médias. Vou clicar nele. Como eu estou acessando a tela de primeira parcela, ele já abriu automático nessa tela. Vou clicar no botão listagem, conferir se a data de cálculo é a mesma da primeira parcela e o funcionário. Nesse filtro somente resumo, você mantém como não. Pode confirmar e a gente pode, aqui com o mouse, puxar ele para ficar mais detalhado. Vou pegar o bloquinho de notas, né? E anotar o valor aqui. Rúbrica gratificação. Quanto que pagou no ano? Aí eu tenho o valor aqui. 1.170. Opa, ponto, né? E quanto que foi pago aqui da rúbrica de hora extra? 243,18. Ok, posso fechar essa tela e voltar para a tela inicial do cálculo. Então, vamos iniciar com o cálculo da gratificação, para a gente entender como chegou nesse valor de 56,88. O sistema vai pegar esse 1.170, que é o valor que foi pago, ok? Dividido pela quantidade de meses trabalhados, menos 1, conforme o decreto que a gente viu no início desse vídeo, que para a média eu tenho que considerar menos 1 mês, ok? Então, se o sistema entendeu aqui que esse funcionário ele tem 7 meses de trabalho, eu vou calcular, vou considerar menos 1 mês. Então, dividido por 6. Se aqui aparece 7, eu vou diminuir 1. Deu 195. Depois eu vou dividir ele por 12 para eu encontrar a média do ano. 16,25. Como se trata da primeira parcela, eu vou dividir ele por 2. Então, eu entendo que 8 e 12, que seria a média dessa rúbrica para a primeira parcela, e 8 e 12 seria a segunda até então, né? E vezes 7, que é os meses trabalhados no total. E aí eu cheguei no valor de 56,87,5, mas aí o sistema considera essa casa aqui como arredondamento, então ele muda para 56,88, certo? Então, essa fórmula aqui que eu usei para cálculo seria a média por valor, ok? Então, não tem nem como mudar isso, porque a rúbrica de gratificação sabemos que ela não tem fórmula. Agora, a rúbrica de hora extra. Atualmente, como eu acessei ele com vocês, ela está configurada como processa a média por fórmula. Então, primeiro eu vou fazer dessa forma para vocês verem como que fica, tá? Então, é o valor de 11,86. Vamos descer aqui um pouquinho, para vocês saberem que é referente a esse valor. Como que a gente faz o cálculo? Já coloquei aqui para vocês a fórmula, certo? Que está lá na rúbrica. Então, como que a gente vai fazer o cálculo? O salário dele é R$ 2.000, o salário base, tá? Dividido por 220, porque esse funcionário trabalha 220 mensal. Deu 9,09 centavos. Vezes a quantidade que aparece aqui na tela, 0,87, 0, vezes 1,5 para a gente pegar ali os 50%. Deu 11,86. Então, é assim que o sistema fez o cálculo para chegar nesse valor, processa a média por fórmula. Então, eu vou copiar ele aqui e vou colar para a gente só conferir o valor, ó, 11,86. Kessler, agora eu gostaria que você calculasse a hora extra, a processa média por valor, para a gente saber se vale a pena ou não. Então, vamos fazer. Eu vou acessar a rúbrica 34 e vou mudar aqui processa média por valor, tá? Então, quando o sistema for calcular, ele não vai considerar a fórmula. Não vou calcular ainda, vamos fazer só aqui na calculadora, tá? Como seria por valor? A gente vai pegar a mesma ideia aqui do que eu digitei ali na gratificação. A gente vai pegar. Só que aquele valor que eu anotei, que é do 246,18 da rúbrica, que é esse daqui, tá vendo? Então, eu vou pegar o 200 e... Opa!
243,18 dividido por 6, que é o meses trabalhados menos 1, conforme o decreto. Vamos dividir por 12 para pegar a média do ano e dividir por 2 para pegar a média da primeira parcela. E por último, vezes 7, que é os meses trabalhados no total. Cheguei em 11,82, tá vendo? Ele dá uma diferença bem pouquinha. E aí agora, se eu calcular a primeira parcela novamente, ele também vai chegar nesse 11,82, tá vendo? Então, assim, referente à rúbrica por valor, é sempre o mesmo cálculo. Quando for uma rúbrica que tenha fórmula, né, que é igual a hora extra, DSR, enfim, essas que têm fórmula, tem uma diferencinha de centavos. Quando é um valor baixo, até ok. Mas acredito que quando for um valor maior, acima de, né, 200, 300, 500 reais, então vai dar uma diferencinha boa ali, né, 10, 15 reais de diferença. Então você pode entrar em acordo com o cliente, talvez, ou você mesmo escolher. Não tem uma regra, não existe fórmula na legislação para cálculo de média. É vocês que escolhem, e, logicamente, ali um que seja benéfico para o funcionário. Agora, o que a gente vai fazer? Como aqui eu calculei em novembro, eu vou fechar essa tela. Então, o meu cliente já passou tudo que esse funcionário fez de hora extra e tudo mais. Então, eu vou calcular a folha de novembro desse funcionário. Vou lançar aqui no. Ah, já está lançado aqui, ó, no botão salários, tá vendo? Então, teve aqui 350 de gratificação, aumentou um pouquinho e teve 2 horas de hora extras. Vou calcular a folha de novembro desses funcionários, né? Ok, atualizou. Então agora eu já tenho uma base para a média de novembro para calcular na segunda parcela, certo? Então vamos calcular a segunda parcela desse funcionário. Segunda parcela, a primeira foi paga em 30/11, calcula a média, sim. Ok. Aí, conforme o teste que nós fizemos, a rubrica 34, ela está por valor, né? Ó, por valor. Vamos voltar ela por fórmula, que é o que geralmente vai estar no de vocês. Vamos calcular de novo, só para ficar igual certinho. Ok, vamos iniciar o nosso teste novamente. Eu separei aqui um outro bloquinho de notas para a conferência da segunda parcela. E agora eu vou lá no relatório de médias, porque agora eu tenho um segundo cálculo, então eu tenho uma média adicionada, né? Novamente. Então o valor, ele aumentou ali, né? De gratificação era 1.170, agora ele foi para 1.520. E de hora extra foi para 270,45. Vou fechar as telas. Volto para a tela da segunda parcela e vamos conferir então como o sistema chegou nesse valor de 144,76. A rúbrica de gratificação, eu tenho 1.520 recebidos, ok? Vamos dividir pela quantidade de meses trabalhados menos 1. Então, como é no mês de dezembro, ele trabalhou o mês de novembro, certo? Então, aumenta. Então, agora, no sistema aqui, na segunda parcela, aparece a quantidade de 8, então eu vou tirar menos 1, que vai ser dividido por 7, ok? Não vamos dividir por 2 igual na primeira parcela, como eu falei, porque a gente já encontrou aquele 50%. Agora não tem essa parte. Vamos só dividir por 12, esse valor, vezes a quantidade de meses trabalhados no total, que aí agora é o que aparece lá, que é 8. Ok? Então, 144,76. Esse é o valor da média de gratificação. Aí agora a gente pode consultar aqui como chegou nesse valor de 25,77 da hora extra. Então, se lá tiver configurado processa média por fórmula, a gente vai seguir a fórmula da rúbrica mesmo, que seria o salário de 2.000, que é o salário base, né? Dividido por 220, se continua a mesma coisa, vezes a quantidade de horas calculadas, que foi 1 hora, 89,0, vezes 1,5, que é
para chegar nos 50%. Deu 25,77. Deixa eu pegar aqui já essa parte para a gente já anotar aqui para ver se dá alguma diferença, né, entre média e valor. Então, opa, 25, então deu 25,77 por fórmula, a média, e agora vamos calcular por valor para ver se tem muita diferença. Alterei por valor e vou calcular aqui de novo. Alterou 2 centavos. 1 centavo, na verdade, ó. 1 centavo. Então, vamos calcular 270,45, que foi pago de hora extra, que eu anotei do relatório, dividido por 7, dividido por 12, vezes 8. Na calculadora, deu 25,75,7. Então, por causa desse 7, o sistema arredonda para 6. Entendeu? Então, deu pouquíssima diferença. Então, qual que você vai escolher? O que for mais benéfico para o funcionário, mas você pode entrar em acordo com o seu cliente. Essa opção aqui de calcula média por fórmula ou por valor também vai funcionar para médias de férias ou as médias nas rescisões, tá bom? Espero que tenha ajudado vocês a entender melhor um pouco aí como funciona o cálculo de média no 13º, tá? E ficamos à disposição ali no suporte. Ou caso vocês tenham alguma dúvida muito específica, a gente pode conversar ali no nosso treinamento, que é online toda semana. Vou deixar o link para agendar o treinamento aqui na descrição desse vídeo. Até mais!